Na semana passada, fiz um vídeo que foi um pouco desnecessariamente longo, e então esta semana estou fazendo um vídeo sobre todos os países europeus, porque por que não? A Europa tem cerca de 50 países, e cada um deles tem um tamanho específico, claro, mas em algum momento da história, a maioria deles era consideravelmente maior do que é hoje. Alguns deles eram enormes, como a Bulgária, que é bem pequena hoje, com cerca de 110 mil quilômetros quadrados, mas costumava ser gigantesca no século IX, com seu império balcânico, que se estendia por pelo menos 400 mil quilômetros quadrados, conquistando várias terras ao longo dos Balcãs, ocupando países modernos inteiros como Romênia, Moldávia, Sérvia, partes da Hungria, Grécia, chegando até a Ucrânia. Conquistas bizantinas e otomanas posteriores a reduziram e a Bulgária perdeu a maior parte de suas terras. E assim como ela, muitos países passaram por processos semelhantes. Então, neste vídeo, vamos dar uma olhada em cada país europeu em sua maior extensão. Começando pela Albânia, em ordem alfabética. Seu território atual tem cerca de 28 mil quilômetros quadrados. No entanto, sua maior extensão moderna foi durante sua breve independência em 1912, quando incluía partes do Kosovo moderno e do oeste da Macedônia do Norte. Após a Conferência de Londres, de 1913, que oficialmente desenhou as fronteiras modernas da Albânia, Kosovo foi devolvido à Sérvia e a Macedônia Ocidental à Sérvia e à Grécia. A Albânia também perdeu a região do Epiro do Norte, reivindicada pela Grécia também, e por isso hoje é um pouco menor do que era antes. Já que estamos na região, podemos mencionar Kosovo em seguida. É um país muito recente, e por isso é essencialmente tão grande quanto sempre foi. Você poderia conectá-lo ao antigo reino de Dardânia, centrado no Kosovo moderno no século IV a.C., mas talvez seja um pouco forçado. A seguir temos Andorra, que de maneira semelhante é tão grande quanto sempre foi. Fundada como uma co-principado em 1278, o pequeno e montanhoso país sempre teve o mesmo tamanho de apenas 468 km². Mas a seguir, temos um grande e um dos melhores exemplos para essas comparações de maior extensão para tamanho moderno: Áustria. Atualmente possuem 83.879 km², mas no passado eram muito maiores. O Império Austro-Húngaro, que existiu de 1867 a 1918, cobria mais de 676 mil km². E mesmo que queiramos argumentar que a maior parte disso era o reino da Hungria dentro do Império, o Império Austríaco sozinho incluía a própria Áustria, Tchequia, Galícia, Tirol, Eslovênia e partes da Croácia. Antes disso, a monarquia dos Habsburgos controlava ainda mais terras, incluindo a Espanha e partes do Sacro Império Romano em vários momentos. Os Habsburgos expandiram seus territórios na Europa Central e Oriental através de casamentos dinásticos, diplomacia e guerras. Após a Primeira Guerra Mundial, o Império Austro-Húngaro se dissolveu. A Áustria se tornou uma pequena república menor do que antes. Nos vês a Bielorrússia. Atualmente tem 207 mil km², mas nunca foi significativamente maior. A Bielorrússia, como conceito, surgiu após o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Antes disso, tinha sido parte de outros grandes estados na região, como a comunidade polaco-lituana, mas a Bielorrússia não é nem polonesa nem lituana, então atribuir esse tamanho a ela seria errado na minha opinião. O único estado medieval ao qual eu poderia rastreá-la é o Principado de Polotsk, que existiu em parte da moderna Bielorrússia, mas era menor que o país moderno. A Bélgica tem uma área de aproximadamente 30 mil km². A Bélgica também nunca foi maior dentro da Europa. A única exceção são os territórios que a Bélgica possuía durante sua revolução para se separar dos Países Baixos, mantendo brevemente Luxemburgo e Limburgo durante a guerra. No entanto, o Império Ultramarino da Bélgica atingiu seu auge no início do século XX com o Estado Livre do Congo, com 2,3 milhões de km². Mas meu ponto aqui não é incluir impérios coloniais, porque eles eram precisamente isso, colônias, não partes integrantes deste país. Para o propósito deste vídeo e deste conceito de maior extensão, vamos nos ater à Europa continental. Desculpe, Portugal. Rumo à Bósnia e Herzegovina. O país atual tem cerca de 51 mil km², mas o reino medieval da Bósnia, que existiu no século XIV, cobria partes da Croácia, Sérvia e Montenegro também.
No entanto, sua maior extensão não durou muito tempo. Os otomanos conquistaram a Bósnia em 1463, incorporando-a totalmente em seu império. Mais tarde, tornou-se parte da Iugoslávia, até ganhar independência sob suas fronteiras modernas. É até discutível que hoje a própria Bósnia é na verdade apenas metade do país, com a Srpska controlada pelos sérvios exercendo um governo de fato na outra metade. Já cobrimos a Bulgária no início do vídeo, então agora podemos avançar para os mares, começando pela Croácia. O tamanho da Croácia hoje é de 56.594 km², mas sua maior extensão foi centenas e centenas de anos atrás. O Reino da Croácia, nos séculos XI e XI-XII, que era independente antes de se juntar à Hungria. Controlava a Dalmácia e partes da Bósnia. Depois perdeu sua influência devido à tomada de poder pelos vizinhos, como os Habsburgos, os húngaros e os otomanos. Tecnicamente fora da Europa continental, mas no continente europeu, está a ilha de Chipre. Seu tamanho oficial atual é de 9.251 km², mas argumenta-se que é menos, cerca de metade, já que o estado separatista do norte de Chipre, turco, ocupa metade da ilha. Mas entre os séculos XII e XV, eles tinham mais terra. Não apenas controlava toda a ilha, mas também alguns pequenos territórios na costa do Oriente Médio. Foi governado pela dinastia Lusignan depois que os cruzados tomaram a ilha do Império Bizantino em 1191. Foi conquistado pelos otomanos em 1571. Com a Tchequia, pensamos imediatamente na Tchecoslováquia, que era, claro, maior. O tamanho atual do país é de 78.000 km², enquanto a União era de 140.000. No entanto, acredito que sua maior extensão foi durante os séculos XIII e XIV, quando o reino medieval da Boêmia detinha a própria Tchequia, além de terras no que é agora a Áustria ao sul e a Alemanha ao norte. Em relação à Dinamarca, seu tamanho atual de 42.933 km² parece bastante pequeno quando comparado à maior extensão da União de Kalmar, que existiu entre 1397 e 1523. Uniu a Dinamarca, Noruega, Suécia, Islândia e Groenlândia. A Rainha Margarida, primeiro da Dinamarca, alcançou e controlou um território de mais de 2,8 milhões de km². A Suécia deixou a União em 1523. A Dinamarca perdeu a Noruega para a Suécia em 1814, mas reteve a Groenlândia e as Ilhas Faroé, que mantém até hoje. E continuará a manter porque eles não estão à venda. Estônia e Letônia nós deveríamos realmente cobrir juntos porque a maior extensão no passado realmente aconteceu quando os dois países estavam unidos, ou melhor, as duas regiões. A Estônia tem 45.000 km² hoje, a Letônia é um pouco maior com 64, mas eles costumavam ser maiores, ambos, se nada mais porque eles existiam juntos, através da confederação medieval da Livônia, que se estendia por essas duas regiões bálticas. Foi posteriormente absorvido pela Polônia, Lituânia, Suécia e Rússia. Eles recuperaram a independência em 1918 e novamente em 1991. Acho que devemos interromper a ordem alfabética para cobrir a Lituânia, já que estamos aqui. Seu tamanho atual é de 65.300 km², mas sua maior extensão, o Grão-Ducado da Lituânia nos séculos XIV a XVI, era de 132.000 km². Depois se uniu à Polônia na comunidade polaco-lituana, que ocupava um gigantesco 1 milhão de km². Eventualmente enfraqueceu e foi dividida entre Rússia, Áustria e Prússia. E eu diria que essa também foi a maior extensão da própria Polônia, embora em outros pontos da história ela também tenha sido maior do que é hoje. Por exemplo, a Polônia do período entre guerras tinha 387.000 km². Era um pouco maior que a atual, que tem apenas 322. O caso da Finlândia não é tão notável quanto o da Polônia, mas também costumava ser um pouco maior. Seu tamanho atual é de 338.000 km², mas também costumava controlar uma parte maior da Carélia, Sala e Petsamo ao norte. A Guerra de Inverno contra os soviéticos em 1939 levou a perdas territoriais para a União Soviética, não recuperadas, quando ela desmoronou em 1991. Mas com a França voltamos a um caso de um contraste gigantesco. Seu tamanho atual já é bastante grande, com 551.000 km², mas durante o início do século XIX, quando Napoleão conquistou a maior parte da Europa, o controle territorial direto e indireto da França cresceu muito, possivelmente para 860.000 km², governando Espanha, Itália, Benelux, Alemanha Ocidental e Polônia.
A derrota de Napoleão em 1815 encerrou sua dominação europeia e trouxe a França de volta às suas fronteiras atuais. A Alemanha, como você provavelmente sabe, é outro país grande, com um tamanho atual de 357 mil quilômetros quadrados. O território alemão foi maior durante o Império Alemão 1871 a 1918, que controlava mais áreas na Europa antes de perdê-las após a Primeira Guerra Mundial. Porém, o pico de controle territorial ocorreu sob o Terceiro Reich em 1942, durante a Segunda Guerra Mundial. Essencialmente controlava toda a Europa, com exceção do Reino Unido, estados neutros como Suíça, Portugal, Espanha e Suécia, e outras potências aliadas. O controle direto de seu território era de cerca de 633 mil quilômetros quadrados, que perderam totalmente após a guerra. Ao sul, iniciando também com G, está a Grécia. Atualmente, com 131 mil quilômetros quadrados, é um pouco difícil escolher qual antigo estado devemos analisar quando se trata de medir a maior extensão de uma nação grega. Acredito que seria o Império Bizantino, ou talvez o Império de Alexandre, o Grande, com seus notáveis 2 milhões de quilômetros quadrados. Embora muitos afirmem que Alexandre era macedônio, atribuindo seu status de predecessor à Macedônia do Norte, que agora tem apenas 25 mil quilômetros quadrados, este é um ponto de grande disputa entre macedônios e gregos, que têm sua própria região da Macedônia, possivelmente mais conectada ao reino original de Alexandre. A maior extensão da Grécia moderna, eu acho, tecnicamente foi em 1920, com o Tratado de Sèvres, que lhe deu a Trácia e partes da Turquia, mas esse controle nunca se materializou. Podemos dizer que a Grécia agora alcançou sua maior extensão territorial. A Hungria, no entanto, é outro exemplo fascinante de um país que costumava ser objetivamente muito maior. Hoje, são 93 mil quilômetros quadrados, mas o reino medieval da Hungria se estendia sobre a Hungria moderna, Eslováquia, Croácia e partes da Romênia, Ucrânia, Sérvia e Áustria, e controlava a maioria dessas terras dentro do Império Austro-Húngaro, até o final da Primeira Guerra Mundial. O Tratado de Trianon, em 1920, reduziu a Hungria em cerca de 2/3, perdendo a Eslováquia, Transilvânia e Croácia. A Islândia, como é o caso com quase todas as ilhas, é tão grande quanto sempre foi, controlando a totalidade de sua ilha em 103 mil quilômetros quadrados. O caso da Irlanda, uma ilha vizinha, é bem parecido. Ela não detém toda a Irlanda hoje, mas costumava antes do domínio britânico. Havia um único Reino Unido da Irlanda no século XII. Atualmente possui 70 mil quilômetros quadrados, mas a ilha inteira é maior, com 84 mil, então provavelmente costumava ser um pouco maior. O caso da Itália é semelhante ao da Grécia, e precisamos voltar até a antiguidade para encontrar um estado predecessor discutível que apresente o maior contraste. Seu tamanho atual é de 300 mil quilômetros quadrados. Pode-se argumentar que a maior extensão do Império Romano foi em seu auge no século II d.C., quando controlava grande parte da Europa. Mas os romanos eram realmente predecessores diretos da Itália moderna? Acho que uma comparação justa seria olhar para o tamanho do Reino da Itália no século XX, antes de perder suas terras conquistadas no final da Segunda Guerra Mundial. Eles chegaram a possuir a Córcega, parte do sul da França, Ístria, Trieste, parte da Dalmácia e Albânia. Lembra como a Polônia foi dividida entre seus vizinhos? Pois bem, o próximo país em nossa lista, Luxemburgo, também foi. Atualmente, Luxemburgo possui apenas 2.500 km² de área. No entanto, era muito maior no século XIV como um poderoso ducado no Sacro Império Romano, mais de 3 vezes maior, na verdade, do que é atualmente com mais de 10.000 km². Eventualmente perdeu essa terra para seus vizinhos França, Bélgica e Alemanha. Malta, outra ilha, também está em sua extensão atual e maior possível de 316 km². A Moldávia tem apenas 33.846 km² hoje, mas na Idade Média o Principado da Moldávia era maior, incluindo pequenas partes da Romênia e Ucrânia modernas, praticamente dobrando seu território atual. Foi então absorvida pelo Império Otomano, Rússia, Romênia, alcançando independência em um tamanho menor. Mônaco já foi maior, mas cedeu terras à França em acordos para manter sua independência. Hoje tem apenas 2 km². Curiosamente, eles têm usado algumas técnicas de recuperação de terras e se expandindo ainda mais para o Oceano Mediterrâneo, então sua maior extensão pode estar por vir. Montenegro é outro país super pequeno com apenas 13.800 km², mas é tão grande quanto já foi. Outras instâncias da existência desse Estado soberano ao longo da história foram muito menores. A Holanda também teve um gigantesco império colonial, mas isso não conta aqui.
Na Europa, sua maior extensão ocorreu quando governava a Bélgica e Luxemburgo sob o Reino Unido dos Países Baixos em 1813. O tamanho de 76 mil quilômetros quadrados do Benelux foi reduzido para os atuais 41 mil após os outros dois países conquistarem a independência. A Noruega é outro país de tamanho decente, com 385 mil quilômetros quadrados. Poderia-se argumentar que sua maior extensão veio em momentos diferentes, seja na União de Kalmar ou nas uniões com a Dinamarca e a Suécia, mas a Noruega não estava no comando de nenhuma delas. Então, eu diria que sua verdadeira maior extensão veio sob o reino medieval da Noruega no ano de 1263, quando eles possuíam a Groenlândia, Islândia, parte da península de Kola na Rússia, bem como o norte da Escócia, o que os levou a cerca de 750 mil quilômetros quadrados. Manter impérios coloniais prejudicou Portugal, pois tivemos a mesma fronteira desde o século XIII, com um tamanho de 92 mil quilômetros quadrados. Acho que a terra extra mais que poderíamos incluir na Europa é a região de Olivença, conquistada pelos espanhóis e ilegalmente mantida por eles até hoje. A Romênia também é um país grande, com 238 mil quilômetros quadrados. No entanto, durante o início do século XX, após a Primeira Guerra Mundial, a Grande Romênia existiu e era maior, incluindo Moldávia, Bessarábia e um pouco do que é agora a Bulgária. Perdeu territórios para alemães e soviéticos na Segunda Guerra Mundial, recuperando alguns no final, mas menos que antes. A Rússia já é o maior país do mundo hoje, mas costumava ser um pouco maior. O Império Russo controlava mais territórios, principalmente na Europa e também o Alasca na América do Norte. San Marino sempre manteve seu território de apenas 61 km², nunca aumentando ou perdendo área, uma república super pequena. Já a Sérvia é uma história completamente diferente, semelhante ao nosso primeiro exemplo da Bulgária. Seu tamanho atual é de 88 mil km², mas houve muitas vezes ao longo de sua história em que era maior. Você nem precisa voltar muito no tempo. Em 1992, eles detinham Montenegro e Kosovo, mas sua maior extensão foi o Império Sérvio, que existiu em 1346, que controlava Sérvia, Macedônia, Montenegro, Albânia e partes da Grécia e Bósnia. A Sérvia foi uma parte fundamental da Iugoslávia de 1918 a 1992, que era muito maior do que o país atual. Eventualmente, outros países que faziam parte da Iugoslávia ganharam sua independência. A Eslováquia só ganhou independência na história moderna, sendo parte da Hungria desde cerca de 1895. Com 49 mil km², acredito que essa seja a maior extensão territorial do país atualmente. Podemos incluir a Tchecoslováquia também, mas ela não comandava a união entre os dois países. Se houve algo, estava sob o domínio mais forte da Tchequia. E a vizinha e igualmente nomeada Eslovênia tem uma situação similar. Com 20 mil km², o único estado maior que encontrei aqui foram as províncias Ilírias, um estado fantoche napoleônico de 1809. Sua capital, Laibach, agora é Ljubljana, na Eslovênia. Estendia-se para partes da Itália, Croácia e Áustria. Mas é discutível se isso poderia ser considerado um estado predecessor esloveno. Foi mais uma criação napoleônica, mas fomos seguidos por outro exemplo muito grande, que é a Espanha. A Espanha é bastante grande hoje, com 500 mil km². Claro, era gigantesca no exterior com seu império colonial, ocupando metade da América do Norte e do Sul, além de Cuba, um monte de outras ilhas e as Filipinas. Mas mesmo em nosso restrito universo do continente europeu, ela também era bastante maior do que é agora em muitos pontos. Em 1600, a Espanha controlava Portugal, as duas Sicílias, Sardenha e territórios nos Países Baixos, França e norte da Itália, adquiridos principalmente por uniões dinásticas. Possivelmente ainda maior foi o império de Carlos V alguns anos antes, em 1544, também conhecido tipicamente como o Império Habsburgo, que, além desses territórios que acabamos de mencionar, também tecnicamente governava todo o Sacro Império Romano, com domínio direto adicional sobre a Áustria, Boêmia, partes dos Países Baixos da Borgonha. Outro grande exemplo de contraste no tamanho do território é a Suécia. Hoje, a Suécia tem 450 mil km². No entanto, o Império Sueco do século XVII também controlava a Finlândia, Estônia, Letônia e até partes da Alemanha, Polônia e Rússia. Conquistou a maior parte durante a Guerra dos 30 Anos e guerras posteriores com a Polônia e Rússia, mas perdeu a maioria na Grande Guerra do Norte em 1721.
A Suécia manteve a Finlândia até 1809, depois ganhou a Noruega em 1814 como uma substituição, perdendo-a também em 1905, reduzindo seu território significativamente em relação ao passado. A Suíça nunca foi muito maior do que é agora, com 41 mil quilômetros quadrados, e manteve suas fronteiras estáveis desde o fim das guerras napoleônicas em 1815. No entanto, em algum momento de sua existência, quando ainda estava se expandindo a partir dos primeiros grupos de cantões que começaram a se unir em 1385, tinha alguns estados associados fora das atuais fronteiras, como a cidade francesa de Mulhouse, além de alguns de seus estados-membros que tinham territórios maiores antes, como o cantão de Crisson, que se estendia até a moderna Itália por volta de 1512. Chegando perto do fim da nossa lista, temos a Ucrânia. Atualmente, eles possuem 600 mil quilômetros quadrados, considerando os territórios ocupados pelo inimigo. Sua maior extensão talvez seja a Rus de Kiev, que existiu entre os séculos 9 e 13 e controlou grande parte da Europa Oriental. Foi então dissolvida após as invasões mongóis, mas pode ser errado chamar a Rus de Kiev de um único estado. Embora tenha começado de certa forma assim, era mais uma agregação de principados. O tamanho total deles era cerca de 1.300.000 quilômetros quadrados. E por fim, o Reino Unido. Sua área atual é de 243 mil quilômetros quadrados, enquanto o Império Britânico, no auge nos anos 1920, foi o maior da história, cobrindo 35,5 milhões de quilômetros quadrados, não consideramos impérios coloniais aqui. Então essa foi a maior extensão do Império Britânico. Dentro da Europa teria que ser quando eles detinham toda a Irlanda. Aumentando seu território, poderíamos olhar para a Inglaterra, retornando ao Império Angevino em 1190, quando governavam a Inglaterra, partes do país de Gales e Irlanda e praticamente metade da França. No oeste, Aquitânia, Bretanha, Normandia e algumas outras regiões, então isso é cada país europeu em sua maior extensão. Você notou algum erro e também gostaria de ver algum desses países voltar ao seu tamanho maior? Deixe-me saber nos comentários. Muito obrigado aos meus patronos por me apoiarem no Patreon. Farei o upload no Patreon de todos os mapas em alta resolução que usei neste vídeo. Então, eu não sei se você quer imprimir um mapa da Sérvia em sua maior extensão para colocar na sua parede. Você pode se juntar à nossa comunidade lá, apoiando o canal e também conseguir isso. Se não, espero que você tenha gostado apenas de assistir ao vídeo. E te vejo na próxima vez para mais conhecimento geral. A xícara Moomin de hoje é, acredito eu, uma repetição. É essa aqui de uma menina com uma panela na cabeça, e então ela está como se tivesse um orbe brilhante, e então alguns botões. Talvez ela tenha encontrado um Palantir, e ela está olhando para dentro como a cabeça de Sauron ou algo assim. Ah, e ela está segurando o outro, ela tem como uma bola de cristal em uma mão, e então ela está apenas se afastando. Porque ela me ouviu dizer todas essas bobagens.